Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Diniz Pinheiro. Excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, Antônio Augusto Anastasia. Excelentíssimo senhor vice-governador do Estado de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Joaquim Herculano. Senhora diretora-geral da Escola de Governo, professor Paulo Neves de Carvalho, Luciana Raso. Senhor professor Vicente de Paula Mendes. Senhora presidente da Fundação João Pinheiro, Marilena Chaves. Excelentíssimo senhor deputado Dalmo Ribeiro, coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Demais autoridades aqui presentes, meus colegas deputados, senhoras e senhores, familiares do professor Paulo Neves de Carvalho, eu começo as minhas palavras agradecendo ao colega deputado Dalmo Ribeiro, que partilhou comigo desta homenagem e partilha conosco desta saudação. O professor Paulo Neves de Carvalho, nessa hora, senhoras e senhores, em que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais se reúne para prestar homenagem à Escola de Governo que tem o seu nome, me faz sentir duplamente realizado como homem público. O privilégio da convivência com o professor Paulo Neves de Carvalho na Casa de Afonso Pena, a Escola de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, e dele poder aurir preciosos ensinamentos que norteiam minha vida pública, é minha primeira realização. A segunda, descrevo como um prêmio à minha fidelidade ao estudo do direito, como instrumental por excelência para a consecução da justiça entre os homens. Afinal de contas, fui eu quem pôde contar com o professor Paulo Neves de Carvalho, juntamente com seus discípulos queridos, Antônio Augusto Júnior Anastasia e Maria Tcheles Simões Pires, como assessores do relator da Constituição Mineira, em 1989, essas presenças tão próximas constituíram para mim prêmio inesquecível. Hoje, ao comemorarmos os 20 anos daquela que nasceu como a diretoria da Fundação João Pinheiro, podemos dizer orgulhosamente que o Estado de Minas Gerais tem a mais conceituada escola de governo do Brasil. Vejam, senhoras e senhores, qual ação de mimetismo a febre de além de seu patrono foi absorvida pela escola de governo que, incorporando-a, busca atingir o ensinamento maior do professor Paulo Neves de Carvalho. Ensinamento que pode ser resumido em uma de suas mais brilhantes locuções, aspas, a consciência do agente público do extraordinário e fecundo papel que lhe cabe na realização dos anseios comuns, isto tem que ver evidente com educação, orientação, apoio e estímulo, tem que ver com a sociedade justa, cada centavo dos recursos públicos aplicados efetivamente sob a inspiração ética. Fecho aspas. Parece até que a missão e os valores da Escola de Governo do Estado de Minas Gerais foram retirados ipsis literis dos conceitos lançados pelo nosso saudoso mestre. Quem diria que uma diretoria da Fundação João Pinheiro, criada em 1992, iria transformar-se em um portentoso centro irradiador da cultura de uma administração pública, voltada para a permanente modernização da gestão da máquina administrativa do governo do Estado. A trajetória da Escola de Governo fez por merecer as loas que hoje lhe são destinadas. Basta que nos lembremos que o cordão umbilical da Escola de Governo foi alimentado, desde seus primórdios, pela Fundação João Pinheiro. Observem, senhoras e senhores, como os ensinamentos do professor Paulo Neves de Carvalho pairam sobre a vida da Escola de Governo, sobre a vida da gestão pública em Minas Gerais. É que o cerne da administração pública se encontra na busca do bem comum. Enquanto esse bem é perseguido,
o cerne da escola de governo está centrado na formação de profissionais para o exercício da gestão do Estado, em busca da excelência na prestação do serviço público e com vista à consecução do mesmo bem comum. E como nos tem ajudado essa escola de governo, essa fábrica de sonhos, esse laboratório de utopias, essa faculdade do livre pensar, esse repositório da memória da cultura administrativa de Minas Gerais, esta escola de ideais. Por esse motivo, por dever de justiça, deixe expressos os agradecimentos do povo de Minas Gerais, representado nesta Casa de Leis, a todos os que na escola de governo buscam a qualidade na prestação de serviço público pela capacitação e qualificação dos servidores mineiros. Esse reconhecimento se deve, sobretudo, pela sólida trajetória da nossa querida escola de governo, solidez que é demonstrada pelos resultados obtidos nos mais diversos exames de qualificação de cursos, ensino e alunos praticados no Brasil, sempre dentre os primeiros lugares. Reconhecimento também pela singularidade do processo seletivo dos futuros especialistas em políticas públicas e gestão governamental. De fato, atualmente, 80 vagas são destinadas para a formação superior de acadêmicos, cujas avaliações no decorrer dos 8 períodos letivos fazem parte do processo de seleção para o serviço público. O futuro servidor presta vestibular, recebe bolsa mensal, garantindo sua dedicação exclusiva para o aprendizado. Tendo colado grau, é nomeado servidor com compromisso de, pelo menos por 2 anos consecutivos, permanecer a serviço do Estado que o formou. E o elenco de cursos oferecidos pela Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, além da graduação, disponibiliza ainda capacitação, especialização lato sensu e mestrado stricto sensu. A professora doutora Luciana Moraes Raso Sardinha Pinto, diretora-geral da Escola de Governo, encareço que transmita a cada servidor, professor e aluno de sua escola, que é mais nossa do que dela, nosso público reconhecimento e nossa gratidão. Quando, em 2004, o governador Aécio Neves, sob a inspiração de seu então secretário Anastasia, encaminhou mensagem submetendo à apreciação da Assembleia Legislativa o projeto de lei 1754, que dá a denominação de professor Paulo Neves de Carvalho à Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, assim justificou seu procedimento. Aspas. O Estado de Minas Gerais e o país foram privados no último dia 22 de maio da presença ímpar do professor Paulo Neves de Carvalho. Professor titular aposentado e emérito da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutor em Administração Pública pela Universidade da Califórnia, Estados Unidos, membro fundador e ex-presidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo e do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, consultor da Assembleia Legislativa do Estado por ocasião dos trabalhos da Assembleia Constituinte Mineira, Paulo Neves de Carvalho foi pioneiro de grande esforço de racionalização da administração pública mineira, tendo sido o primeiro secretário de administração da Prefeitura de Belo Horizonte e do Estado de Minas Gerais, onde capitaneou processo de reforma e modernização administrativa que fincou raízes entre nós. Também a Fundação João Pinheiro, entre inúmeros órgãos e entidades públicas do país, recebeu do ilustre professor colaboração sempre dedicada e profícua, tendo sido o primeiro diretor da Escola de Governo. Ao conferir o nome de Paulo Neves de Carvalho à Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, este projeto de lei busca render singela homenagem, não apenas ao professor, mas, sobretudo, ao homem público que dedicou a vida a servir ao próximo, de modo apaixonado e incansável.
a concretização de nobre ideário de justiça. No momento em que a administração pública mineira procura modernizar-se, a criação do Núcleo de Estudos de Direito Público, NPD, no âmbito do que se pretende seja a Escola de Governo, professor Paulo Neves de Carvalho, indica o compromisso deste governo com o progresso da administração pública mineira, que se fortalece nos ideais e no exemplo do mestre que se busca homenagear. Fecho aspas. Vemos com alegria que a construção da utopia é possível. O maior exemplo disso está diante de nós. Os sonhos do professor Paulo Neves de Carvalho encontram-se concretizados pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, que hoje leva o seu nome. Sonho maior, porém, que nem o professor Paulo Neves de Carvalho seria capaz de imaginar, realizado em tão pouco tempo, foi o germinar de semente tão cuidadosamente plantada por ele e hoje já solidamente fincada na alameda de frondosas árvores na história da política de Minas. Vossa Excelência, governador Antônio Augusto Anastasia, foi o grande construtor dos sonhos de seu mestre maior. Se ao professor Paulo Neves de Carvalho não lhe foi dada a oportunidade de exercer em plenitude o poder discricionário próprio dos governantes, a Vossa Excelência sobrou-lhe a sensibilidade que somente os grandes gestores possuem na discricionariedade dos seus atos. Vossa Excelência, governador Antônio Anastasia, discricionariamente implanta na administração do Estado de Minas Gerais o mais concatenado plano de gestão da coisa pública no Brasil. Particularmente, senhor governador, considero que sua postura se deve fundamentalmente a seu caráter, talhado pelos seus pais, na constante dignificação dos atos que pratica e no admirável respeito do espaço próprio dos destinatários dos seus atos. Considero também, ilustre governador, que o maior ato que Vossa Excelência fez é vivificar diariamente a máxima de Nietzsche, que nos foi repassada pelo velho mestre e muito querido professor Paulo Neves de Carvalho: o que há de grande no homem é ser ponte e não meta. A Escola de Governo professor Paulo Neves de Carvalho, sob a inspiração pessoal de Vossa Excelência e sob os auspícios de seu governo, professor Antônio Anastasia, tem construído sólidas pontes na edificação de uma sociedade mais justa e fraterna. A Escola de Governo professor Paulo Neves de Carvalho, da Fundação João Pinheiro, além dos parabéns, desejo em nome dessa Casa de Leis e à guisa dos velhos latinos, ad multos anos. Parabéns. Obrigado.